Boa noite, amigos e amigas desta página. Estamos aqui mais uma vez para refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus, que é muito significativo. Então, agradeço a todos que estão conectados neste momento, aos espíritas, aos simpatizantes do Espiritismo, aos interessados pelo conteúdo do conhecimento espírita, aqueles que, por simples curiosidade, pretendem conhecer um pouco do conteúdo do trabalho espírita. A todos, agradeço a todos que estão neste momento conectados conosco para esta reflexão. E a nossa reflexão de hoje é bem interessante, bem atual. Ciência e amor. Ciência e amor. É o capítulo 152 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo médium Chico Xavier, com textos da autoria de Emmanuel. Ciência e amor. Como temos que refletir sobre estes dois pontos, principalmente no mundo atual. O capítulo começa com uma reflexão de Paulo. A ciência incha, mas o amor edifica. Vamos encontrar no primeiro versículo do capítulo 8 da Epístola aos Coríntios, da autoria de Paulo. É esta reflexão que abre o comentário de Emmanuel, o qual eu recomendo. Vamos fazer aqui uma análise, uma reflexão sobre o texto. Mas eu recomendo a todos que depois procurem o livro Caminho, Verdade e Vida, vá até o capítulo 152, a lição Ciência e Amor, façam a leitura e aprofunde sua própria reflexão. Mas partindo deste ponto, a ciência incha, mas o amor edifica, Emmanuel faz uma série de reflexões que estão bem atualizadas, que caem muito bem nos dias atuais. A ciência cada vez mais evolui. Sabemos disto, né? É possível nos comunicarmos com uma pessoa no Japão com um aparelho que não tem nenhum fio a ele atrelado. É possível uma informação de um fato super importante para a humanidade, ocorrido agora em algum lugar do planeta. É possível, hoje em dia, daqui a um minuto, todos estarem comentando o fato ocorrido. E daqui a 2 minutos, já termos até imagens. Por que não dizer imediatamente? Imagens do fato ocorrendo. A comunicação
está extremamente avançada graças à ciência, à informática, à tecnologia, o estudo de meios que possibilitam a velocidade cada vez mais intensa da informação. Isto na área de comunicação, na área de ciências, na área da medicina. Quanto avançou, né? Quantos aparelhos hoje são capazes de detectar um problema quase que invisível dentro do organismo humano? Na área da química, na área da física, da astronomia, está o homem aí buscando chegar ao planeta Marte, conquistar o universo. Tem até alguns pensando em fazer viagens com ônibus espacial, levando grupos de turistas para conhecer outros planetas. O avanço é tão intenso que chegamos a esse tipo de delírio no momento, para o momento. Mas temos pessoas pensando nisto, já colocando o lado da vantagem financeira acima da razão do fato. E aí é onde mora o problema da ciência. A ciência avança, mas ainda continua fria. Fria que eu digo no sentido de ver, de alcançar exatamente os pontos que as descobertas e as inovações podem ajudar na humanidade e incentivar, estimular isto aí. Mas não, simplesmente a descoberta é feita, a inovação, as conquistas, e vem a alegria pelas descobertas, pelas inovações, pelas conquistas, mas não tem se pensado, né, no ser humano, naqueles que vão utilizar daquilo ali. Então, da mesma forma que pode ser útil ao necessitado, pode ser também aquela descoberta, aquela inovação, aquele avanço, aquela conquista, pode ser cruelmente utilizado por mentes ainda atrasadas, por mentes que ainda estão na primitividade dos sentimentos. Mentes inteligentes, mas que ainda caminham na primitividade dos sentimentos. Porém, a ciência não se preocupa com isso. Não há nenhuma preocupação quanto ao incentivo, ao estímulo de como as descobertas, as inovações, as conquistas serão utilizadas ou devam ser utilizadas. Simplesmente acontece. É como diz Paulo, incha. Se torna quantitativa.
A questão da qualidade é simplesmente pelo fato que está sendo alcançado. É pela descoberta. Mas não existe a preocupação com a qualidade da aplicabilidade e da utilização. De como aquilo ali pode ser extremamente útil para a evolução da humanidade, para a evolução de determinadas classes de seres humanos que tenham dificuldades neste ou naquele ponto e com a descoberta podem interagir muito mais. Esta parte, a ciência não se preocupa ainda. Busca simplesmente alcançar aquela hipótese levantada pela inteligência, aí vem as pesquisas, vem os estudos, as aplicabilidades, de repente se chega a uma conclusão, a uma descoberta, mas não tem esta preocupação com o próximo. Há uma inchação, crescimento sem evolução. A gente pode até pensar, mas tem evoluído muito, evoluído na parte técnica, científica. Mas a evolução é o conjunto. A verdadeira evolução, ela envolve o campo intelectual, psíquico e o campo moral da vida, da humanidade e de cada integrante da humanidade. E vou mais além, de cada ser pensante, esteja ele encarnado ou desencarnado. Isto é verdadeiramente evolução. A ciência cresce, cresce, cresce e muito. Mas esse crescimento tem sido mais no sentido da inchação. Tem tomado presença em muitas áreas. Mas a preocupação com a quantidade, com a técnica, com a aplicabilidade científica, com os aspectos minuciosos, aspectos químicos, físicos, matemáticos, financeiros, biológicos, tem sido maior do que com o amor, com a interatividade, com a utilidade das grandes descobertas e com incentivo a isto aí. Por isto que temos os problemas. Por isto que temos descobertas fenomenais na área da química, da física, que vai para o campo dos armamentos, que é utilizado na guerra, coisas que poderiam ser utilizadas em outras áreas, dentro de programas voltados para o bem e não para o mal.
Essa preocupação a ciência não tem, da utilidade das descobertas e das inovações. É diferente do amor. Quando passamos a falar sobre o amor, considerando a ciência, então temos uma dimensão completamente diferente. Diferente porque o amor é interativo. Diferente porque o amor procura o bem, o melhor. A ciência com amor seria uma ciência voltada para o bem da humanidade, onde o cientista teria, além da preocupação da nova descoberta, da inovação, da comprovação de algo novo, além disto, ele teria a preocupação com o sentido, o destino, a utilidade daquilo ali para a humanidade. E a própria ciência iniciaria o processo de interatividade da prática do bem. Não dificultaria, mas facilitaria. A ciência, na área da medicina, por exemplo, os cientistas se dedicam 5, 6, 7, 8 anos para a descoberta da cura de uma doença até então incurável. Mas aí, combinando isto com aquilo, descobrem que determinados vírus, bactérias, não reagem bem sobre o efeito disto, daquilo outro, que somado com isto, com aquilo outro, resulta numa vitória sobre a propagação de uma determinada doença. Uma doença que vem afetando toda a humanidade. E aí se comemora, se divulga, a revista científica da área médica divulga como uma nova descoberta, um avanço salutar do conhecimento científico. Mas a ciência pode, a partir daí, começar o incentivo, começar o trabalho do bem, incentivando, divulgando, mostrando o quanto aquilo ali pode ser utilizado de forma útil, junto à população de uma maneira geral. Começar um trabalho de conscientização de que aquilo ali deve estar ao alcance de todos. Mas a ciência para nisto aí, e aí entra interesses estes, interesses aqueles,
interesses políticos, interesses financeiros, interesses sociais, que às vezes, antes mesmo da concretização do resultado do que está sendo estudado, já tem convênios, contratos, projetos, planos, etc. e tal, para controle daquela nova descoberta quando for efetivada. Aí o que acontece? Grandes grupos passam a deter a produtividade, a produção daquele conhecimento, ou seja, daquele medicamento, daquela vacina, daquele antídoto. E quando isto acontece, significa que uma minoria vai poder ter acesso, porque os preços serão altos e a maioria ficará apenas sabendo que existe, mas que não pode acessar. E vem a pergunta: onde está o amor? Temos na área médica equipamentos fantásticos, que todos os postos e hospitais deveriam estar com estes equipamentos, que todos poderiam ter acesso organizadamente, mas que todos poderiam ter acesso. Mas a ciência trabalha de uma forma fria, financiada em interatividade com grupos isolados, grandes grupos financeiros, e aí a produção desses equipamentos se torna caríssima e nem todos os hospitais, nem todos os governos públicos têm condições de adquirir determinados equipamentos. Mas o amor de Deus, quando possibilitou a inteligência do homem, não foi para isto. Quando ele alcançou a intuição, quando o pensamento dele alcançou a descoberta nova no campo científico, essa concessão foi dada por Deus. E não foi nesse sentido. Quando Deus permite ao homem descobrir caminhos, desvendar determinados mistérios, alcançar novos conhecimentos, Deus está permitindo com amor. É uma concessão de amor. Mas os seres pensantes, os seres humanos, a humanidade não tem correspondido, não tem acatado, recebido, trabalhado este conhecimento para repassar também com amor. Porque repassando com amor, o amor alcança todos. O amor não é para minorias, nem para maiorias.
o amor é para todos. E quando Deus concede com amor, concede para que todos tenham acesso. Citei alguns exemplos na área da medicina, mas em todas as áreas. Mas em todas as áreas acontecem estes problemas. E por que acontece? Por que tantas dificuldades na área médica para que os necessitados tenham acesso? Por que tantas dificuldades no campo da comunicação, onde os mais necessitados têm dificuldades também de acesso? Mesmo com toda a expansão que está, há muitas coisas que nem todos conseguem alcançar, desfrutar. Exames minuciosos, mas que nem todos podem fazer. Hospitais super equipados, mas para um determinado grupo da sociedade mais bem remunerada, da alta sociedade. Aí vão surgindo, né, as disparidades. E lembramos o que Paulo disse: a ciência incha, mas o amor edifica. E a proposta de Jesus nos seus ensinamentos é a edificação, é a construção de uma condição de vida interativa, de uma condição de vida salutar, de uma condição de vida onde o respeito ao próximo seja prioritário, onde o acesso, o acolhimento sejam fundamentais. Os ensinamentos de Jesus não foram somente para os apóstolos. Jesus levava o conhecimento às multidões. O atendimento de Jesus não foi só aos apóstolos. Jesus atendia a todos que o procuravam. O amor de Jesus não foi só pelos seus seguidores, mas também pelos seus algozes, pelos indiferentes, enfim, por todos. O amor de Jesus é construtivo, edifica. É este amor que está faltando na humanidade, principalmente com aqueles que tiveram a possibilidade de desenvolver de forma mais intensa a capacidade intelectual voltada para novas descobertas, para inovações, para trabalhos de avanços científicos, tecnológicos. Estes não estão isentos
de amar. Estes são os que precisam verdadeiramente amar, utilizar a inteligência com amor e por amor. Utilizar o desenvolvimento intelectual respeitando as leis divinas, respeitando as leis naturais, respeitando os ensinamentos de Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo. Primeiramente, amar a Deus e depois amar ao próximo como a si mesmo. Este amor precisa ser acolhido nos meios científicos. Esse amor precisa ser cada vez mais acolhido pelos seres humanos. Precisamos cada vez mais observar este amor. Não só observar, né? Entender este amor. Não só entender, compreender este amor. E mais do que observar, entender e compreender, acima de tudo, praticar este amor sublime, este amor interativo, este amor incondicional que Jesus ensinou e que é exatamente o conteúdo essencial das leis divinas, das leis naturais. Os grandes cientistas têm colocado os interesses minoritários acima dos interesses de todos. Isto é separatismo. Isto não é inclusão. Isto não é interatividade. Alcançar grandes descobertas, ter a concessão, ganhar a concessão de Deus para ser o instrumento do progresso da humanidade, é para o bem da humanidade e não para o bem de alguns integrantes da humanidade. Quando o homem, o ser humano, o ser pensante, homem ou mulher, atinge o poder político mais alto de uma nação, de um estado, de um município, de uma instituição, não é para o bem de si mesmo, nem dos seus simpatizantes. Quando Deus permite a ele alcançar tal ponto, é para que ele abra o coração, libere o amor e atenda a todos que estão diretamente ligados àquela área em que ele alcançou. E faça igualmente por todos. Faça a parte que lhe cabe com amor. Se cada um, em cada área da política,
da ciência, principalmente da ciência, passasse a agir assim, com certeza, já estaríamos bem avançados na era da regeneração. Não estaríamos ainda caminhando para uma regeneração, mas já estaríamos avançando dentro da área de regeneração. Então, quando falamos de ciência e amor, a reflexão caminha exatamente por este aspecto. A ciência cada vez mais buscando a frieza do isolamento, a irresponsabilidade com o futuro e utilidade daquilo que é alcançado, e o amor buscando exatamente o inverso, a interatividade, o compartilhamento e todo um alcance incondicional a todos que compõem tanto o mundo material dos encarnados, como também alcançando até o mundo espiritual dos desencarnados. Porque o bem de um está atrelado ao bem do outro. Aí entraremos verdadeiramente num processo de evolução. Ciência e amor caminhando juntos. A era da regeneração vai buscar exatamente isso. Porque quando o amor predominar, então tudo que conquistarmos, que descobrirmos, todos os avanços, irão considerar primeiramente o amor ao próximo. Irão considerar a concessão divina. Então virá a gratidão, o respeito e a busca da interatividade com o próximo. Ciência e amor podem caminhar sim juntos. É só a ciência parar de inchar e assumir, ao lado do amor, a edificação de um novo contexto social, de um novo contexto moral, de um novo contexto ético, consequentemente, um novo contexto espiritual. Interagir, compartilhar, isto é, verdadeiramente evoluir. A ciência não é para crescer, é para evoluir. E para evoluir, a grande referência é o amor. Que onde existe amor, a evolução é natural. A evolução flui.
naturalmente. Então, meus amigos, agradeço a atenção por esta reflexão de hoje, mas lembro, procurem no livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 152, intitulada Ciência e Amor. Façam a leitura, associe a esta reflexão que aqui passamos e construa, edifique a sua própria reflexão. Aprofunda. Isto também é evolução. É quando a gente vai colhendo aqui, colhendo ali, somando e construindo também a parte que nos cabe. Conhecimento é conquista, não é para inchar, crescer o conhecimento, não. Conhecimento também é para se desenvolver. Conhecimento é para edificar, é construir. E construir é buscar entender, compreender, interagir cada vez mais. É usar a capacidade que cada um tem. Então, que não fiquemos só no que eu estou dizendo. Vamos também buscar entender ainda mais. Vamos procurar na lição, ler, entender, compreender e cada vez mais praticar o amor. Com amor, por amor. Caminhando sempre com base nos ensinamentos de Jesus, caminhando sempre em direção a Deus. Muita paz, agradeço a todos, tenham uma boa noite. Fiquem com Deus.